Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, auditores Jaime Tadeu Lichinski, Ivens Scherper Linhares e Cláudio Augusto Canha. Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal, Michael Richard Heiner. Declara aberta a 13ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 12, de 11 de abril de 2012, para homologação. Está aprovada. Está em férias o conselheiro Ivan Leles Bonilha. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Eu gostaria de comunicar o sobrestamento na diretoria de análise de transferência do processo 230.641.10 e na jurídica do processo 482.297/02. Obrigado. Devidamente anotado, auditor Scherper Linhares. Senhor presidente, também para comunicar o sobrestamento dos processos 264.795.11 e 522.034.11 na diretoria de contas estaduais e 476.857.11, 305.980.11 na diretoria jurídica. Anotado, auditor Jaime Tadeu. Senhor presidente, para anunciar o sobrestamento dos protocolados 69, 58, 57 e 10 na DJUR e 8076.012 e 351.264.11, esses últimos dois na diretoria de contas estadual. Está anotado. Também comunico sobrestamentos na diretoria de contas estaduais 318.631.11, na DAT 235, 260, 235, 376/10. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Nelson Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com prestação de conta municipal. O processo é 166.986.10. Instituto Curitiba de Arte e Cultura. Prestação de contas do exercício 2009. Acompanhe as manifestações da diretoria de contas municipais e do Ministério Público. Eu voto pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Luiz Mary, Ângela Paché e do senhor Ulisses Yaramchinski. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas de transferência 202.021.11, Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro de Curitiba. A interessada é Eti da Conceição Gonçalves Forte. Transferência repassada pela Fundação Araucária, referente ao exercício financeiro de 2010-2011. A diretoria de análise de transferência e o Ministério Público opinam pela regularidade com ressalva. E a proposta de voto é pela regularidade, ressalvando a não aplicação financeira dos recursos, cujo valor foi devidamente recolhido pelo responsável. Em discussão, aprovado. 249.826.11, município de São Miguel do Iguaçu. O interessado é Armando Luiz Polita. Comprovação de recursos recebido através da Lei Pelé. Diretoria de Análise de Transferência do Ministério Público opinam pela baixa dependência. Considerando que já existem processos similares, relatado por esta Câmara, cito o acordo 2000-048-11, acompanhem as manifestações uniformes e voto pela baixa dependência. Está em discussão. Aprovado. 332.600/11, Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória. O interessado é Vanderlei Garcia Sanches. Transferência recebida da Fundação Araucária, referente aos exercícios financeiros de 2010 e 2011. As manifestações da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público são uniformes e a proposta de voto é pela regularidade,
ressalvando o atraso de 33 dias no encaminhamento das contas, com a aplicação de multa ao senhor Vanderlei Garcia Sanches, conforme artigo 87. Eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Aposentadoria 64.94410, Paraná Previdência, o interessado é Ademir Pontes. Aposentadoria de investigador de polícia, que retorna após decisão judicial em mandado de segurança, após essa corte ter negado o registro à aposentadoria. A diretoria jurídica destacou a comunicação sobre a decisão judicial, bem como o apensamento do protocolo, em que foi demonstrado o cumprimento da decisão de negativa de registro da aposentadoria. Ao final, manifestas pelo registro. O Ministério Público não se opôs ao registro. O acordo 61/08 da primeira Câmara havia negado o registro da aposentadoria. Tal feito foi afastado pelo mandado de segurança do STJ. Em razão da decisão, o órgão de origem restabeleceu os efeitos da resolução que concedeu aposentadoria ao servidor. E a proposta de voto é pela comunicação sobre a decisão judicial que reformou a decisão do colegiado e para que se registre a aposentadoria. Está em discussão. Aprovado. 655-266/08, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba. O interessado é Bonifácio Forquim. Aposentadoria municipal por invalidez concedida em 1985. Foi requerida nova análise sob a ótica dos registros de inativação municipal que não eram efetuados nesta casa antes da Constituição de 1988. A diretoria jurídica informou que se trata de restauração de autos de aposentadoria sobre o fundamento de invalidez permanente e que foi procedido ao arredondamento de tempo previsto em lei municipal que vigia à época o que era possível antes de ser eivado pelo vício de inconstitucionalidade. Salienta a diretoria jurídica que o envio das aposentadorias e pensões municipais para análise e registro deste tribunal somente passou a ser exigível a partir do provimento 01/1989. Encaminhou para a deliberação a baixa do procedimento com seu encerramento. O Ministério Público citou a Constituição de 1967/69, alterada pela Emenda Constitucional 07/77, com a base jurídica para o registro do ato nesta Corte. Entende que o procedimento deveria ter sido encaminhado a esta Casa e, sem tal enquanto-se irregular, devendo ser realizada diligência à origem. É necessário ponderar que há uma questão premente anterior ao exame de mérito. Trata-se da possibilidade desta Casa avaliar o caso nos dias atuais, diante ao fato de que, à época em que se consolidou a aposentadoria, esta Corte não verificava a legalidade para fins de registro em procedimentos de inativação de municípios. A Constituição Federal possuía dispositivo genérico, obrigando a análise dos atos de aposentadoria para fins de registro junto ao Tribunal de Contas. Na prática, contudo, esta Corte não apresentava normatização própria regulatória dos preceitos constitucionais. Assim, só se viabilizaram a análise dos aposentadorias municipais após a Constituição de 88. Entendo que a impossibilidade material do exame de mérito acerca da legalidade do ato, anos e anos envolvidos, quando se constata que não havia ritos próprios para fazê-lo à época. Além do mais, há o risco de se criar uma situação de insegurança jurídica quanto a alguns procedimentos seriam objeto de análise, sob a luz das regras procedimentais atuais, enquanto que outros permaneceriam sem o exame desse tribunal. Não se pode conceber que a tal desigualdade e insegurança conduza à interpretação das regras constitucionais. Assim, a solução é reputar-se inviável a análise do mérito para efeito de registro, considerando que, à época do feito, esta Corte não fazia tal exame. E, desta forma, a proposta de voto é para que não se adentre o mérito da aposentadoria, baixando-se o procedimento e encerrando-se o feito. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Admissão do pessoal 256-349-10, município de Santa Isabel do Oeste. O interessado é o Lívio Brandeleiro. Concurso que destinava-se à admissão de enfermeiro, técnico em enfermagem e professor.
a diretoria jurídica apontou que a Constituição determina a prova de títulos para o cargo de professor e que não foi feito. Manifestou-se pelo registro das admissões de enfermeiro e técnico em enfermagem e pela negativa da admissão de professor. O Ministério Público entendeu que, pelo critério da razoabilidade, as admissões podem ser registradas desde que se recomenda ao município para que doravante proceda ao exame por meio de provas e títulos. Citou jurisprudência desta Casa e opinou-se pela legalidade e registro dos atos. Esta Casa já possui jurisprudência sobre a ausência de prova de títulos para educadores em concurso público. Segundo o Acordo 944/08, em situações assim, há de se pautar pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se os valores do caso concreto. Deve-se alertar o município no sentido de que se abstenha de realizar certames para a seleção de professores sem incluir provas de título. E a proposta de voto, senhor presidente, é pelo registro das admissões, conforme Ministério Público, com recomendação ao município. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas anual, processo 131.680.11, Câmara Municipal de Campo Magro. Prestação de contas do Exercício Financeiro de 2010, eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade da senhora Sueli Manfron Bosa. Eu voto. Em discussão, aprovado. O próximo é 154.809.11, Câmara Municipal de Santa Amélia. Prestação de contas do exercício de 2010. Com a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, ressalvando o não cumprimento de formalidades na apresentação do balanço patrimonial das contas responsáveis do senhor José Aparecido de Alcântara. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 155.139.11, Câmara Municipal de Terra Roxa. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Conforme a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, voto pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Paulo Luiz da Cunha. Aprovado. 157.646.11, Câmara Municipal de Paranaguá. Também a prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Eu acompanho a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor Antônio Ricardo dos Santos. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é 175.024.11, Câmara Municipal de Mariluz. É a prestação de contas do exercício financeiro também de 2010. Considerando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, o voto é pela regularidade das contas de resultado do senhor José Braz Brilhante. Eu voto. Brilhante voto, Excelência. Aprovado. Não tem a menor dúvida. Por último, senhor presidente, penúltimo, eu tenho uma prestação de contas da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin. O processo é 157.891.11 e o município é o próprio Paulo Frontin. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010 de responsabilidade do senhor Irineu Inácio Zacarias. A Diretoria de Contas Municipais conclui pela regularidade, ressalvando a falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados entre 0405 de 2000 a 0107 de 2009. O Ministério Público opinou pela irregularidade com instauração de tomada de contas extraordinário por conta da existência de obra paralisada no município, além de encaminhamento do Ministério Público Estadual. A análise da Diretoria de Contas Municipais esgota qualquer dúvida sobre a condição da prestação de contas do município. Ainda que os valores dos precatórios não tenham sido registrados na contabilidade integralmente na dívida fundada, este fato não macula irremediavelmente as contas, pois a diferença dos valores é ínfima, o que pode ensejar apenas ressalva à conta. Quanto à instalação de tomada de contas, por conta da existência de uma obra paralisada no município, me alinho com a Diretoria de Contas Municipais que sugere ao município a adoção de providências necessárias para dar andamento na obra, registrando o sistema SIM-AM a fim de demonstrar as condições em que ela se encontra. Assim, eu voto propondo que o parecer prévio seja pela regularidade com ressalva das contas. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. E, por último, eu tenho 214.380.11, município de São Miguel do Iguaçu. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010, a Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade e faz recomendações. O Ministério Público opina pela regularidade. E o voto é para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor Armando Luiz Polita seja pela regularidade, observando as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal.
Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a atenção e a pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Jaime Tadeu Lichinski. Senhor presidente, eu agradeço, no entanto, não tenho processo a relatar na sessão de hoje. Obrigado. Agradecemos também, Excelência. E concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, da mesma forma, eu também não tenho processo a relatar. Também agradeço, Excelência, e concedo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal 152139/07, responsabilidade da senhora Maria Ângela Silveira Benatti, referente ao município de Nova Esperança, exercício de 2006. Senhor presidente, após diversas instruções e diversas apresentações de contraditórios com os documentos exigidos, os pareceres foram uniformes pela regularidade com ressalva das contas, com diversas ressalvas, e ainda pela aplicação da multa prevista no artigo 87.4, a linha G da nossa lei orgânica. Eu acompanho os pareceres quanto às ressalvas, apenas acrescento no que tange as contas movimentadas no Banco Itaú, tendo em vista que não houve a edição de lei autorizatória para tanto. Eu acrescento uma recomendação para que o município promova essa providência. E quanto à discrepância entre baixas da consignação do imposto de renda retido na fonte da Câmara e não contabilizados na receita da Prefeitura, que, além da ressalva, o município, por ocasião das próximas contas anuais, apresente documentos corrigindo os lançamentos contábeis equivocados. Quanto às demais ressalvas, que é a realização de despesas sem licitação, na verdade, houve o fracionamento, mas foi devidamente justificado pela municipalidade. E quanto à multa, deve ser mantida a ressalva, tendo em vista que a realização de vários fracionamentos caracterizou a ausência de planejamento dos gastos para manutenção de bens imóveis e para aquisição de combustíveis, e por isso eu acompanho os pareceres pela ressalva. E quanto à multa do 87.4G, em função da ressalva da abertura de créditos adicionais utilizando fontes vinculadas para que isso fosse promovido, eu faço a minha ressalva de opinião quanto à aplicação dessa multa, faço constar do voto escrito, e tendo em vista que realmente a responsável pelas contas realizou alterações orçamentárias, tendo por base a indicação de recursos de cancelamento de dotação de fontes de recursos vinculadas, conforme consta da peça processual número 5, isso viola o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, que diz, abre aspas, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender objetos em vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso, fecha aspas, e que na Lei de Responsabilidade Fiscal não há imposição de sanção específica, o que nos termos do pré-julgado número 10 impõe então a aplicação da multa prevista na nossa lei orgânica. E por isso, senhor presidente, a proposta é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas, uma recomendação, uma determinação e ainda pela aplicação da multa do 87.4G, pelo motivo exposto. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, as outras duas prestações de contas municipais que eu tenho, 167.314/07 e 170.742/08, entre as ressalvas apontadas, existe exatamente a mesma que foi objeto da aplicação da multa no processo que eu acabei de relatar, e não há manifestação da unidade técnica sobre a não aplicação dessa multa, e por isso eu vou solicitar a retirada para a nova instrução e que fique devidamente esclarecido. Está retirado. Processo seguinte,
463673/07, estadiado, solicito que assim permaneça. Continua. E o processo seguinte, 269149/10, fazendo ressalva de opinião quanto à fiscalização de transferências voluntárias por meio de prestações de contas, ressalva de opinião do relator. No mérito, a proposta de decisão acompanha os pareceres uniformes pela regularidade com ressalvas, tendo em vista o atraso na apresentação de contas, sem aplicação da multa, uma vez que já foi feito o recolhimento pela associação. Em discussão, aprovado. E no processo 465501/07, na verdade, é uma retificação no acordo em que foi promovido o julgamento pela regularidade com ressalvas. Na parte do dispositivo constou apenas regularidade, então corrigindo para a expressão que consta a expressão regularidade com ressalva. Aprovado. A pauta está atendida, obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Passo ao relato da minha pauta. Protocolo 352-350-02, Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema de Colorado. A DCM em instrução é pela irregularidade, diversas oportunizações para contraditório ao gestor. O exercício é 2001. O Ministério Público também é pela irregularidade e o relator acompanha. Está em discussão, está aprovado. 170.316.11, Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória, exercício 2010. DCM e Ministério Público pela regularidade, o relator acompanha. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 185.930.10, Associação de Pais e Amigos de Goiuerê, exercício 2009, onde a DAT é pela regularidade, em inscrição de saldo na listagem de pendências no sistema de controle de recursos da diretoria. O Ministério Público também é pela regularidade e alerta pelo descumprimento do artigo 43 da Constituição Estadual. O relator acompanha pela regularidade e acompanha também a observação. Em discussão, aprovado. Protocolo 140.603.11, Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná, exercícios 2009-2011, é uma transferência voluntária para a realização de oficinas, encontros e apresentações artísticas e culturais com idosos. A DAT, pela regularidade com ressalva, já que houve atraso, e propõe a aplicação da multa. O Ministério Público também acompanha a regularidade com ressalva e a aplicação da multa de R$ 130,85, conforme o artigo 87.1A da Lei 115.05. Em discussão, aprovado. 115, não, 113, não é isso? É 113. O 249.338.11, Associação de Pais e Amigos de Bom Sucesso do Sul, transferência voluntária 2010 para a educação especial. A DAT é pela regularidade, o Ministério Público também pela regularidade, lembra o artigo 43 da Constituição Estadual, faz recomendação e o relator acompanha. Está aprovado. Senhor presidente? Não está mais aprovado. Auditor apenas uma observação, Linhares. é que esse artigo 43, ele já foi objeto de outras decisões aqui desta Câmara, de que não seria feito aquele alerta contra a cessão de servidores do Estado para a paz. Então, essa Câmara tem entendido não tem adotado o posicionamento do Ministério Público quanto a esse alerta. Então, Excelência, eu vou retirar do processo anterior este alerta
que é o 185.930.10, e também do 249.338/11. Foi bem lembrado, até porque nós solicitamos que haja um trabalho da inspetoria e mesmo da administração da casa, juntamente com a Secretaria de Educação. Então está aprovado sem o alerta. Agradeço a Vossa Excelência. O protocolo 166.838, Associação Autoniense de Assistência Social de Autônia, transferência voluntária em 2008, tendo como objeto a entidade para manutenção de 7 creches do município de Autônia. A diretoria de transferências é pela regularidade com ressalva, o Ministério Público é pela irregularidade, entendendo que houve terceirização de mão de obra, inclusive provocou a DCM para que se manifestasse. Esta falou que se trata de terceirização de mão de obra em substituição irregular de servidores. Então seria burla à lei de responsabilidade fiscal. Acompanhando decisões desta segunda Câmara e mesmo do Pleno, a proposta que trago a este plenário é contrariando o Ministério Público com a informação da DCM, até porque a tal da terceirização precisa ser muito bem discutida, acompanhando a DAT pela regularidade e com recomendações. Regularidade com ressalva. O senhor procurador pede a palavra e a tem. Senhor presidente, o Ministério Público já, quando foi trazendo pela primeira vez esses autos em debate, foi pedido vistas do conselheiro Ivan Bonilha. Não sei se ele devolveu, acredito então, sem nenhuma manifestação adicional. Eu deixei de manifestar, mas ele devolveu e... Isso. Não, então, claro, então porque as razões pelas quais nós entendemos irregulares foram muito bem colocadas, que é a questão da terceirização indevida, né, que foi devidamente comprovada, inclusive, pela DCM, e o desatendimento ao artigo 208 da Constituição Federal, uma vez que o município ele não está prestando diretamente esses serviços. E até eu gostaria de lembrar, porque eu fui pesquisar essa questão dessa associação autoniense e teve, acho que, uma tomada de contas do tribunal já julgada, inclusive onde que ocorreu um relatório de auditoria em que teve uma série de outras irregularidades que foram trazidas, inclusive essas que estão colocadas aqui, e que foram já julgadas pelo tribunal. Se não me engano, houve recurso, inclusive foram confirmadas essas irregularidades, o que pode, em princípio, o voto indo nesse sentido, acredito, contrariar essa decisão plenária. Eu estou sem os números aqui, mas foi uma questão que até por conta da solicitação de vista do Ivan, doutor Ivan, eu fui atrás e acabei localizando essas, e coincide alguma questão de exercício, é a mesma associação, o mesmo município. Então, me preocupa também um pouquinho essa questão de existir alguma incompatibilidade com o que esteja decidindo agora em relação à regularidade desse repasse. Mas, de todo modo, a posição do Ministério Público se mantém pela irregularidade das contas pelos motivos já declinados, né? Eu não tenho aqui também em mãos se seria esta tomada de contas, até porque nós temos um quadro de 2008, 2009, 2010 e 2011, os valores que foram repassados para a entidade, e, em suma, encontramos que não houve malversação, não houve, portanto, desvio de dinheiro público, não é? E houve a aplicação em creches. Há razão por parte do senhor procurador a respeito de terceirização, mas esta eu disse há pouco e vou me repetir. É uma discussão que este tribunal não vai poder se furtar mais, não é? E até para que tenhamos uma definição. Nós sabemos o que tem acontecido não só no Paraná, mas no Brasil inteiro com respeito à terceirização. E na discussão do que é terceirização ou do que é o efetivo
servidor público e o atendimento às 7 creches, é por isso que eu estou propondo a aprovação. Não, Vossa Excelência pode falar o tempo todo, não tem problema. Senhor presidente, também só lembrando, relendo o parecer, nós até não opinamos no final pela irregularidade, mas até pelo não conhecimento, porque a gente detectou, até gostaria se houvesse essa análise nesse sentido, que parece que houve a utilização de recursos federais. Até esse é um dos motivos até que nós, apesar de a gente fez todos esses levantamentos, mas acabamos concluindo pelo não conhecimento aqui no tribunal dessa transferência voluntária, justamente porque haveria recursos federais envolvidos. Auditor Sherper Linhares. Senhor presidente, pedindo vênia, eu vou solicitar vista do processo e até vou justificar por quê. É que eu tenho um processo em situação bastante semelhante, que envolve inclusive recursos federais que existem, além da questão da terceirização, essa questão de recursos federais. Então, pedindo vênia, eu vou solicitar a vista do processo. Então, vistas a Vossa Excelência, é oportuno até para que possamos esclarecer. Eu entendi que o dinheiro, se é federal, entrou no cofre do município, mas me parece que há também a participação direta do município com repasses para a entidade, mas vistas a Vossa Excelência. Protocolo 197-130-09 continua com o conselheiro Caio Márcio. O protocolo 157-760-11, Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, 2010, DCM e Ministério Público pela regularidade. Esta é a proposta do relator, está aprovado. 207-147-11, São Sebastião da Amoreira, também 2010, DCM pela regularidade e faz recomendações, Ministério Público acompanha e o relator também pela regularidade com recomendações. Aprovado. 212-655-11, Câmara Municipal de Itambé, 2010. DCM, regularidade com recomendações, Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 202-480-11, Cruz Machado, 2010. A DCM, regularidade com ressalva, e também faz recomendações a respeito de providências para término de obra inacabada. O Ministério Público acompanha. E esta também é a proposta do relator, regularidade com ressalva, com as recomendações da DCM. Está aprovado. 207-775-11, Conselheiro Mairinque, 2010. DCM Ministério Público pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 25 de abril, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.